Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, diretamente do Body on Top, a oitava edição desse congresso tão famoso, né, de dermatologia e de tratamentos e procedimentos corporais. Então, esse aqui é o nosso podcast. E agora nós vamos falar sobre uma tecnologia que tem feito, assim, virou queridinho, né, entre os doutores, que é o Liftera. E para falar sobre ele, tem aqui o doutor Diego, que é nutrólogo e também usa essa tecnologia em consultório. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Muito bem, doutor. Antes da gente começar sobre a tecnologia, eu queria conhecer um pouco mais e acredito que todo mundo que está aí nos assistindo também queira conhecer um pouco mais sobre você. Quando que você se formou? Por que escolheu ser nutrólogo? Então, eu me formei esse ano fazem 10 anos, então é uma data muito especial e eu fico muito grato porque quando eu fiz medicina, na verdade, minha primeira graduação foi odonto, eu sou dentista, e decidi fazer medicina porque eu queria ser dermatologista. Certo. Só que ao longo da faculdade eu não me identifiquei tanto com algumas cadeiras e uma delas foi a dermatologia em relação ali às patologias. Certo. Só que eu me apaixonei pelas questões da obesidade, de doenças como diabetes, síndrome metabólica. Só que eu sempre acreditei em todo esse trabalho em conjunto do metabolismo e também da parte estética. Nunca vi isso sendo dissociado. Certo. Só que as tecnologias, naquele momento, há 10 anos atrás, elas não eram tão evidentes dentro da nutrologia. E nós não tínhamos também uma mudança no comportamento da população como nós tivemos nos últimos 2, 3 anos, que foi justamente o que fez essa cisão e eu voltar os meus olhares para a tecnologia. E a primeira tecnologia que eu decidi investir para o consultório, que o foco é 100% emagrecimento, praticamente foi o Liftera, por justamente entregar um resultado e que seria ali um conjunto no nosso tratamento. Entendi. E são poucos, né, consultórios de nutrologia que trabalham com tecnologia, né? Muito poucos, a grande maioria trabalhavam com outras tecnologias, algumas radiofrequências, mas eu fui estudar e eu fui me debruçar Isso é e importante, conversei né, com doutor? vários colegas dermatologistas, cirurgiões plásticos, para entender o porquê e qual tecnologia, porque existem muitas tecnologias hoje no mercado, com muitas promessas e pouca entrega e pouco resultado. E como a minha área é uma área de emagrecimento, eu preciso entregar um resultado para o paciente, ele também espera isso, a expectativa precisa ser alinhada. Então, eu me associar a uma tecnologia que realmente complementasse o meu trabalho e que fosse algo que fosse a cereja do bolo no tratamento do paciente foi muito importante, até mesmo para fidelizar e trazer outros pacientes que antes não frequentavam o meu consultório. Eu vejo, assim, até pela carreira que eu tenho como entrevistadora, que muitos endocrinologistas têm as tecnologias em consultório pelo mesmo objetivo que você. Agora, nutrólogo, de fato, eu escuto pouco sobre isso. Interessante, doutor. E nós Faz um tivemos, diferencial, né? sim, porque assim, o que a gente vê muito nos consultórios da nossa área de medicina do esporte, de nutrologia, de endocrinologia, é campos eletromagnéticos ou tratamentos apenas para contorno corporal. Só que não se via algo específico para a flacidez, não se via algo ali específico para pequenos depósitos de gordura, porque às vezes o paciente ele emagrece e ainda ficam alguns depósitos de gordura e às vezes esse paciente não quer fazer uma cirurgia plástica, ele não quer fazer uma lipo, ele quer um procedimento ali mínimo e que não tenha ali nada invasivo e que não tenha downtime, ele consiga voltar para a vida A palavra dele. downtime virou a palavra do momento, né, É gente? verdade. E que entregasse um resultado para esse paciente. Então, assim, com a mudança e com a vinda do GLP-1, que são esses medicamentos, né, o mais novo aí, o Monjaro, as famosas canetinhas. Então, e aí as pessoas emagreceram muito rápido, os meus pacientes emagrecem como, né, quem faz uso, só que há uma flacidez residual ali e existe também alguns depósitos de gordura, que às vezes o paciente treina e não consegue eliminar, isso gera uma Calota frustração. que fica aqui, doutora, a gente precisa conversar sobre ela. Então, o resultado é bom. Pelo amor da canetinha? Não, o Do resultado Liftera. com o Liftera. Não, Liftera É muito eu bom. sei, isso. Muito bom. Meu Deus, e depois você passa dos 50, eu não sei o que acontece com essa pele aqui. Então, muitas vezes, quando você passa dos 50, é o que a gente estava vendo agora. Pode ser a deficiência de estradiol.
E a nossa visão para olhar... Perimenopausa, né, gente? não tem como você correr disso. E assim, a nossa visão, olhando o metabolismo de dentro para fora, quando a gente associa essas tecnologias, o resultado ele é potencializado, tanto daquilo que a gente fazia, como que as tecnologias entregam. Doutor, você está muito completo agora, então. Porque você cuida da gente de dentro para fora e agora de fora para dentro. Sim, essa é a nossa visão. A gente chama isso 360 graus, onde a gente consegue olhar o paciente em todas as camadas, desde o metabolismo, como pele, músculo, subcutâneo, e também as frustrações que ele tem. Porque imagina você não ir num jantar, você não ir nas suas férias agora na Europa. Vestir um biquíni, Ibiza. Então, às vezes você vai abdicar de prazeres sociais que fazem parte do bem-estar mental seu ali, de férias, de relaxamento, por uma questão do corpo que poderia ter sido resolvida. Então, na verdade, eu não faço essas tecnologias que eu uso o Liftera, eu coloco elas como dentro de um painel chamado de wellness tecnológico. São tecnologias para o bem-estar. Porque nada melhor do que você recuperar a autoestima de uma mulher, de um homem. E assim, é engraçado porque eu no início achava que eu iria atender mais mulheres aqui no mercado, que seria quase que 100%. Hoje a gente tem 60% de mulheres e 40% de homens. Está sendo quebrado esse tabu. É um trabalho que a gente vem fazendo, a própria mulher traz o homem e o homem vai lá e aceita, e ele se anima, vê o resultado, ele gosta. É que eu acho que o homem tem dois preconceitos, né? De se tornar, de ser uma coisa que os outros homens vão falar, você fez alguma coisa, hein? Você fez um botox, você fez alguma coisa diferente, e também com a dor. Sim. O homem não gosta de sentir a dor. E é um procedimento praticamente indolor. Indolor, né? E rápido. E consegue entregar um resultado. Bem rápido também, né? Sim, o resultado é muito bom. Progressivo. Sim, porque ele já fica trabalhando. A gente sempre estabelece ali, a gente sempre tenta colocar o paciente e entender o porquê que ele está fazendo. Então, é um paciente que, além de ser fotografado, ele também faz uma bioimpedância, que é um número, e a gente consegue avaliar. Não é qualquer paciente que a gente consegue indicar, então existe um perfil até para que não haja uma frustração em relação essa seria a minha próxima pergunta, sobre a indicação. Sim, existe uma indicação. Se o paciente ele quer só flacidez, se ele tem indicação de flacidez, ou se ele tem uma indicação de flacidez e de queima de gordura, e quanto de gordura, né, eu consigo ali atingir com o aparelho, porque às vezes o paciente tem um abdômen muito globoso, ou seja, muito grande. A gente primeiro precisa desinflamar esse paciente, passar por um processo de emagrecimento, para que ele consiga entrar no nosso núcleo de wellness tecnológico. Porque senão vira uma coisa que ele não vai ver esse resultado. Exatamente, né? Vai ser frustrante e ele vai falar que a culpa é sua, né? A culpa nunca é dele. E aí você, né? Além de você queimar o trabalho de um médico, de um profissional, você também doa o aparelho, que ali existe uma especificação no treinamento. Existe muito estudo, né? Sim, é muito sério isso, onde fala que existe um limite. Olha, o aparelho consegue ir até aqui. É igual uma lipo. A lipo não consegue tirar grandes quantidades de gordura. Existe um limite ali. Então, da mesma forma, a tecnologia também tem. Com certeza. Agora, doutor, falando em indicação, também existem os protocolos. Você fez alguns protocolos que são, de fato, um diferencial na sua clínica? Eu não gosto muito do nome protocolo. Então pronto, me ensina um outro nome, porque eu só conheço esse. Protocolo são nomes muito rígidos na nossa visão. Claro que é uma visão nossa mas eu adoro aprender. Integrativa. Eu adoro coisa nova. A nossa visão, a gente faz programas de acompanhamento para o paciente. Muito mais bonito o programa do que protocolo. Porque não existe uma coisa fixa, ela não é rígida, ela é adaptada para a realidade daquele paciente. Então, eu até estava falando antes, eu tenho uma paciente que ela é tão apaixonada pelo Liftera e ela tinha 3 anos que ela não ia se consultar comigo. E aí ela resolveu se consultar e ela sentou e falou assim, eu vim porque eu quero fazer Liftera. E aí eu falei assim, olha, mas primeiro a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que fazer tudo. Ela falou, você pode fazer o que você quiser. Eu quero. Desde que você prescreva e que eu execute o Liftera. Você vai fazer? Eu falei, não, com certeza, mas vamos ver se esse é o seu momento. E era o momento. E é uma paciente que, se deixar, ela quer fazer a cada 15 dias. Ela gosta tanto do resultado, então assim, ela vai com o jantar, ela quer fazer. Ela acha como se fosse um diurético, que ela toma e já vê o resultado. É porque o resultado imediato, o paciente consegue ver e dar um efeito de lift. E aí, como eu faço uma corporal, retração, né? E eu
só faço corporal, não faço rosto. Ah, Então, o abdômen, você vê o interno de coxa, você vê as coxas, realmente você consegue entregar um resultado ali de imediato. Então, encanta o paciente, fideliza e, claro, que a gente, como médico, a gente também fica feliz, porque um paciente feliz, a gente também fica. Eu acho que esse é o nosso maior feedback, que a gente tem a com certeza. felicidade do paciente. Agora vamos falar das canetinhas? Mas eu não Vamos. quero falar das canetinhas, eu quero falar do Liftera Com as canetinhas. apoiando não, resolvendo o problema que vem com as canetinhas. Apesar, né, que agora, não sei de fato quanto tempo, mas agora existe a proibição, né? Você só pode comprar as canetas, são 3 canetas, acho que por receita. Antes você podia comprar a Uhum. rodo, por isso que as pessoas estavam comprando sem indicação, usando de maneira errada. E agora não, agora você precisa de fato de uma prescrição e tem ali um limite para compra. Então agora acredito que esse emagrecimento absurdo venha a diminuir também, ou não? Então, primeiro ponto. Eu vejo que ter a solicitação, a exigência de uma receita médica, isso é uma segurança para o paciente, para o remédio e para o médico. Com Eu certeza. vejo dessas 3 formas. As canetas emagrecedoras, que eles não querem mais, as sociedades pedem que a gente não fale dessa forma, mas foi a forma Que mais todo mundo conhecida, ligou, né? né? Então, inibidores do GLP-1 ou os nomes comerciais, elas não vão sair do mercado, a evolução aí vai só aumentar, a gente sabe que vão entrar várias outras, né? E todas essas novas canetas ou esses novos medicamentos para obesidade, todos eles prometem acelerar a perda de peso num curto período de tempo, tá? E isso vai fazer com que isso vai aumentar ainda mais essa flacidez desse paciente. O que que acontece? Por exemplo, vou citar nomes. O Ozempic ou o Wegovy, que é a mesma medicação, ele promete perder de 10 a 15% do peso. Já o Monjaro, que é a tirzepatida, ele promete perder até 21,4% do peso. E o novo, que já vai entrar no mercado, que ainda está em fase de teste, que é a retatrutida, que é o Godzilla, ele promete perder... Godzilla, o que você pode esperar de um cara que vai chegar aqui com o nome Godzilla? Então, é uma medicação que promete entregar uma redução de peso de até 24% em 48 Que semanas. isso? Então, é muita É coisa num muita curto coisa. período de tempo, só que ela promete poupar a massa magra. Ainda É isso que assim, eu ouvi falar, que vai vir alguém poupando, aí. mas ainda assim, poupando a massa magra, por mais que você estimule a lipólise, ou seja, a queima de gordura daquele tecido de gordura ali, a flacidez vai ficar. E vão ter alguns depósitos de gordura. Então, hoje, o profissional, o médico, que ele não se atentar de como olhar o seu paciente 360 graus em resolver os efeitos colaterais, porque não é só resolver o problema de, por exemplo, o paciente fez o uso de uma canetinha, ele teve náusea, ele teve dor de cabeça, não é passar um sintomático, é resolver a flacidez, é resolver ali a queda de cabelo que possivelmente esse paciente pode ter, porque se você não resolver, outro profissional vai resolver e esse paciente vai sair do seu consultório, porque hoje, graças a Deus, a população está muito informada e quanto mais informação você tem, melhor vai ser a Agora evolução de com o tudo. chat a gente joga ali. Então, não tem mais como esconder. Exato. Né? Então, eu vejo o tratamento com tecnologias, eles são fundamentais para o bem-estar, porque imagina um paciente perder 30 quilos em 6 meses. É Não muita tem como coisa. não ficar flácido. Tá? Mas você pode reduzir essa flacidez, você pode estancar, e a responsabilidade do profissional de conseguir atuar em todas as áreas. Então, desde a suplementação, as reposições vitamínicas e também trabalhar o contorno É corporal. trabalhar com quase como se fosse um ex-bariátrico. Sim, mas né? porque o Monjaro, que é o novo, ele é Exatamente. considerado a bariátrica química, Exato. sem cortes. Exato. Então, a gente consegue hoje, e é uma evolução, e a gente precisa evoluir. Exato. Até porque se a gente não evoluir, as demandas do mercado vão continuar. Exatamente. Agora, você falou de uma parte importante, né? Da parte corporal, de flacidez e de ter uma tecnologia que possa ajudar a gente dessa maneira, né? Dessa retração, desse estímulo de colágeno, que até impede essa pessoa de... Porque quem emagrece demais, ainda falando sobre o pós-bariátrico, tem que fazer uma redução de pele futuramente, depois de um ano e pouco. Ele é muita pele
E ele vai precisar. Então, isso também vai ajudar os pós-bariátricos, né? Em alguns casos ajuda, depende desse volume, De dessa pele. quantidade, depende do estilo de vida desse paciente. Por isso que eu não gosto de categorizar o Lifitera como uma tecnologia para estética. Tá. Eu categorizo ela para o bem-estar. Ela é Certo. wellness. Porque a partir do momento que você introduz isso, esclarece isso para o paciente, o nível de expectativa desse paciente ele é reduzido. Uhum. Então, existem abdômenes que realmente precisam ir para uma cirurgia plástica, precisam ir para uma cirurgia reparadora. Mas o bom é que o Lifitera é um exemplo clássico. A gente consegue fazer reparações pós-cirurgia plástica. Eu tenho pacientes que fizeram lipo e que não ficaram satisfeitos com o procedimento e que gostariam. É um afinamento, Você consegue né? fazer um refinamento super interessante e visível desse paciente. Eu tenho um caso de uma paciente extremamente obesa, que fazia uso de, era obesa, que é tabagista, que inclusive ela é mãe de uma médica, ginecologista, que proibia ela de fazer reposição hormonal, então a gente sabe que fica mais flácida, a gente sabe que não constrói músculo, é uma paciente sedentária, e que a gente conseguiu mudar completamente a textura de pele, a gente conseguiu melhorar a flacidez dessa paciente, fazendo a nossa suplementação associando o Lifitera. Então a gente consegue melhorar e devolver, na verdade, o estilo de vida, a autoestima dessa paciente, reconectar ela com a sociedade, de voltar, de poder fazer os encontros que ela fazia. Eu acho que isso é o mais gostoso quando você olha para trás e fala assim, poxa, eu ajudei. Então, tudo no momento certo, na hora certa, com a indicação correta. Entendi. Então, é como se fosse mesmo uma medicação. Então, quando você traz isso, hoje você ter um Lifitera no seu consultório associado ao GLP-1, que isso vai só evoluir, é GLP-1 com GIP e agora glucagon, que é retratutida, que vem acelerando o processo, a flacidez vai ser maior. Só que assim, emagreceu, ficou flácido, eu tenho um outro problema da autoestima. Antes era do excesso de gordura, agora eu tenho uma flacidez. E se eu consigo ajudar essa paciente nesse processo, a mudança, a fidelização e o feedback delas, e claro, para quem entende aí, o NPS aumenta da sua clínica, aumenta do seu tratamento. Com certeza, o seu ticket fica diferente, também, né? Também fica. E a sua autoridade também, diante ao mercado também, se difere, né? Sim, você se torna uma referência, e isso foi o meu planejamento o ano passado para que esse ano fosse dessa forma, que eu me tornasse uma referência não somente em remédio, eu não quero ser o médico que passa remédio, mas que cuida do paciente 360 graus, de dentro para fora e de fora para dentro. Entendi. Agora, pelo sotaque, eu não te perguntei de onde você é, eu né? sou maranhense. Maranhense. Mas você atua aqui em São Paulo? Sim, eu tenho um consultório lá em São Paulo, ou lá no Maranhão, em Imperatriz, e aqui em São Paulo. A diferença de público com essa tecnologia, por exemplo? Quem você atende mais com essa tecnologia? Em São Paulo ou no Maranhão? É igual. É igual? Atendo igual. Lá eu tenho um público muito próximo de homens e mulheres. Aqui em São Paulo eu tenho um público mais feminino. Tá. Mas é praticamente igual. E o estilo de pele? Porque também é uma pele completamente diferente. Lá tem muito mais sol do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem 4 estações no mesmo dia, no caso. A gente fala o efeito cebola, né? Vai tirando as cascas. Então, existe uma diferença na textura da pele, existe uma diferença também com relação a questões culturais, certo. Com relação à alimentação e com relação também à atividade física. Certo. Tá? Isso também muda. Hoje a gente tem grandes movimentos no mundo e que São Paulo aderiu de uma forma muito próxima do que a gente vê, que são esses grupos de corrida. Corrida e crossfit. Isso. Mas aqui a gente vê muito forte esses grupos de corrida, pelo menos entre os nossos pacientes. O que eu percebo é que isso acelera muito mais ali a flacidez. E pois falam isso, aí vem gente que fala para mim que não, Lu, o seu rosto não vai cair fazendo corrida. Acelera a flacidez. Acelera, não acelera? Só que assim, fala para mim, fala acelera. Pessoal só que não acredita nisso. Então, mas entenda, essas pessoas, na sua grande maioria, fazem uso de medicação. Tá? Não é só a caminhada, não é só a corrida, não é só o ciclismo. Fazem uso de medicação. Faz um negocinho ali para dar uma estimuladinha. Sim, fazem uso de medicação para emagrecer, para poder ir ali para festa. Para crescer um músculo. Por isso eu acho que é super importante essas canetas, esses medicamentos anti-obesidade, eles serem prescritos por um médico. Tem que ter ali um acompanhamento. Mas agora não vai ter apesar que temos o mercado negro, sabemos.
Gente, a gente tem que ser sincera, não é mesmo? Existe Sim, mercado negro. sim, existe. Para tudo, Para né? tudo no Brasil, né? Não no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo. Sim. Mas que bom, né? Que a Anvisa, que toda a sociedade, que toda a associação percebeu que o negócio ia sair desenfreado, né? Isso é importante. Quanto mais segurança a gente tiver, melhor. Então tá bom, doutor, foi um prazer. Eu queria que você olhasse para sua câmera e passasse uma mensagem final até para os médicos nutrólogos que estão nos assistindo sobre a importância de ter essa tecnologia como aliado. Eu quero primeiramente agradecer o convite da Intera, do Liftera, agradecer você também pela brilhante entrevista, pela organização do BOT, e falar para o meu colega nutrólogo, médico do esporte, endocrinologista, que é necessário abrir a cabeça, os horizontes, porque esse paciente que ele passa com você, ele vai passar com outro colega, ele vai sair do seu consultório, porque o que ele busca não é porque você vai dizer que não é o momento, porque eu já escutei isso, olha, não é o momento disso, simplesmente por não ter a tecnologia que ele vai se contentar. O paciente hoje, ele busca realmente aquilo que é melhor para ele. E hoje, com acesso à tecnologia, à informação, isso se transformou como irreversível você acreditar somente numa pessoa. Então, o paciente hoje está buscando cada vez mais aí respostas que, na verdade, vão incorporar no estilo de vida dele. E que bom que você abriu a cabeça. Obrigada. E está usando a tecnologia numa área que a gente nem imaginava, né? Então, aguardo você no consultório, viu? Você pode ter certeza, porque agora, filho, vai cuidar aqui da minha calota. Lembra que eu falei, né? Ele vai cuidar. Eu não vou ter mais e eu vou tirar uma foto e colocar aqui ainda. Vai ser um prazer. Vai? Vou cobrar, hein? Ai, já vou pegar seu contato. Então tá bom, fechou? Combinado. Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigada por conferir aqui com a gente mais um episódio, seja por vídeo ou aí pelo Spotify. Um beijo e até o próximo.